Esta é a história do maior truque de mágica já realizado sob as luzes de neon de Las Vegas. Não envolveu coelhos, cartolas ou mulheres cerradas ao meio. Envolveu apenas um homem, um smoking impecável, um cigarro fumegante e, crucialmente, um copo de fundo grosso, sempre cheio de um líquido âmbar que balançava perigosamente enquanto ele tropeçava pelo palco do Copa Room no Hotel Sands. O mundo conhecia esse homem como Dean Martin, o King of Cool, o patrono dos bares enfumaçados, o cantor cuja voz parecia deslizar como um cubo de gelo derretido em uísque caro. A lenda dizia que Dino estava perpetuamente no grau, navegando pela vida em uma névoa alcoólica charmosa, onde as letras das músicas eram opcionais e a gravidade era apenas uma sugestão. O público pagava fortunas para vê-lo errar uma piada, apoiar-se no piano de cauda para não cair e rir de sua própria embriaguez. Eu bebo porque meu corpo precisa. Eu tenho essa doença rara chamada sobriedade, ele dizia, e a plateia rugia de rir, cúmplice daquela celebração do excesso. Mas e se eu lhe dissesse que tudo aquilo, o tropeço, o olhar vidrado, o copo sempre presente, era uma mentira? Uma performance de um ator consumado digna de um Oscar? A verdade brutal, escondida à vista de todos por décadas, é que o maior bêbado da história do show business era, na maioria das vezes, o homem mais sóbrio da sala. O segredo dentro daquele copo não era o teor alcoólico, era a criação de um escudo psicológico impenetrável que permitiu a um homem intensamente privado sobreviver à máquina devoradora de almas que era Hollywood. O que ele estava realmente bebendo e por que ele precisava que o mundo acreditasse na mentira é uma história sobre controle, medo e a arte de se esconder em público. Para entender a genialidade dessa decepção, precisamos voltar ao cenário onde ela foi aperfeiçoada. Os palcos de Las Vegas nos anos 50 e 60, durante o reinado do Rat Pack, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop e Dean. Eles eram os deuses do entretenimento e o álcool era o seu néctar olímpico. A mitologia do grupo exigia que eles fossem selvagens, indomáveis, vivendo no limite. Frank Sinatra, de fato, bebia com uma intensidade vulcânica. Jack Daniels era seu combustível, e suas bebedeiras frequentemente terminavam em fúria ou depressão. Sammy bebia para acompanhar, para pertencer. Mas Dean era diferente. Dean Martin era fundamentalmente um homem de contradições. Ele era um italiano de Ohio que projetava uma sofisticação cosmopolita, mas que preferia comer macarrão com manteiga em frente à TV a jantar em restaurantes 5 estrelas. Ele era um sex symbol internacional que preferia ir para a cama às 10 da noite para poder jogar golfe às 6 da manhã seguinte. E um homem que joga golfe com um handicap de dígito único não pode ser um alcoólatra funcional que passa as noites tropeçando em palcos. A matemática física simplesmente não fecha. O Dino bêbado nasceu como um mecanismo de defesa. No início de sua carreira, especialmente durante a parceria tumultuada com o maníaco Jerry Lewis, Dean aprendeu que, se você parece não se importar, se você parece estar apenas se divertindo e ligeiramente fora de si, as pessoas baixam a guarda. Elas esperam menos de você. Se você errar uma nota, bem, é porque você está bêbado. Se você esquecer uma fala, é charmoso. Se você não quiser participar de conversas profundas sobre a arte do cinema ou a política mundial, ninguém vai te cobrar, porque afinal, você é apenas o velho Dino com seu uísque. O copo tornou-se sua muleta e sua arma. Mas o que havia dentro? Na vasta maioria das vezes, durante os shows, nas aparições de TV e nas filmagens, aquele líquido âmbar era suco de maçã. Às vezes, era chá gelado fraco. Em outras ocasiões, quando ele queria sentir o tilintar do gelo, era apenas água pura em um copo colorido.
A imagem icônica dele derramando um pouco da bebida no chão para o meu falecido amigo não era um desperdício de bom uísque. Era uma maneira inteligente de reduzir o líquido no copo sem ter que beber 3 litros de suco de maçã em uma noite. Havia cúmplices, é claro. Barman de confiança no Sands, assistentes de palco no set do The Dean Martin Show, sabiam a verdade. Eles preparavam os drinks cenográficos com a mesma seriedade com que preparariam um martini seco para James Bond. Havia histórias de garrafas de J&B, a marca registrada de Dean, que eram meticulosamente esvaziadas e reabastecidas com chá, rolhadas novamente e deixadas em seu camarim para manter a ilusão caso alguém entrasse. A genialidade física da performance de Dean não pode ser subestimada. Ele estudava os bêbados reais. Ele sabia que um homem verdadeiramente embriagado não tenta parecer bêbado. Ele tenta desesperadamente parecer sóbrio. E Dean interpretava um homem tentando parecer sóbrio e falhando miseravelmente. O leve arrastar de pés, o tempo de reação atrasado em meio segundo antes de rir de uma piada de Sinatra, a maneira como ele segurava o microfone como se fosse a única coisa que o prendesse à terra. Tudo isso era calculado. Era timing cômico, disfarçado de inebriação. Ele era um Chaplin de smoking, usando a embriaguez como sua bengala. Mas por que manter a farsa por tanto tempo? Por que permitir que o mundo pensasse que você era um alcoólatra quando você era, na verdade, um dos homens mais disciplinados e trabalhadores do setor? Porque a verdade não era cool. A verdade era que Dean Martin era um workaholic. Durante o auge de sua fama, ele mantinha uma agenda que mataria um homem mais jovem e sóbrio. Ele gravava álbuns que vendiam milhões. Estrelava 3 ou 4 filmes por ano, fazia temporadas em Vegas e apresentava um programa de variedade semanal na televisão, que foi um dos maiores sucessos da década de 60. O The Dean Martin Show parecia uma festa improvisada, onde Dean simplesmente aparecia, lia os cartões de sinalização, às vezes errando de propósito, e cantava algumas músicas com convidados. A realidade era que, para fazer aquilo parecer tão fácil, tão preguiçoso, era necessário um talento imenso e uma preparação que ele escondia. Ele ensaiava, ele decorava, ele trabalhava. Mas ele não queria que ninguém visse o suor. Sua marca era a facilidade. E a maneira mais fácil de explicar essa facilidade sobrenatural era atribuí-la ao álcool. Eu não me esforço. Eu apenas bebo e as coisas acontecem. Era uma mentira reconfortante para o público, que queria acreditar naquela fantasia de despreocupação. A bebedeira também era seu escudo definitivo contra Frank Sinatra. Frank era uma força da natureza, um homem que exigia lealdade total e companhia constante. Ele queria que o Rat Pack fosse uma gangue real, festejando até o amanhecer, compartilhando segredos, mulheres e brigas. Dean detestava isso. Ele detestava o drama, detestava as máfias, detestava a necessidade de Frank de controlar tudo. Mas você não podia simplesmente dizer não a Frank Sinatra sem consequências. Então, Dean usava o copo. Quando a noite ficava muito longa, quando Frank ficava muito intenso, Dean simplesmente aumentava sua atuação de bêbado. Ele começava a balbuciar mais, a fingir que estava prestes a desmaiar. Eventualmente, alguém dizia: "É melhor levar o velho Dino para a cama." E Dean escapava, ia para seu quarto, tomava um copo de leite, assistia a um faroeste na TV e dormia suas 8 horas. Enquanto Frank continuava a gritar com garçons até o sol nascer. O copo de suco de maçã era seu passaporte para a liberdade. É claro que Dean bebia na vida real. Ele gostava de seu J&B, gostava de vinho tinto nas refeições. Ele não era um abstêmio, mas ele não era o personagem que interpretava. Ele sabia a diferença entre um drink para relaxar e a embriaguez que destrói carreiras.
Ele viu o que o álcool real fez com tantas pessoas ao seu redor e ele era controlador demais, focado demais em sua própria autopreservação para se deixar cair nesse buraco. A ironia final, e talvez a mais triste, é que essa persona tão cuidadosamente construída acabou se tornando uma prisão. Quando a tragédia real atingiu sua vida, quando seu filho Dino Jr. morreu no acidente de avião em 1987, o mundo esperava que Dean se afogasse em álcool real. Mas ele não o fez. Ele se afogou em silêncio e isolamento. A indiferença que ele fingiu por tanto tempo tornou-se real, não por causa da bebida, mas por causa da dor insuportável. Nos seus últimos anos, sentado sozinho em sua mansão, ele pode ter segurado um copo, mas o conteúdo já não importava. A barreira que ele havia construído com suco de maçã e piadas fáceis tornou-se uma muralha que ninguém, nem mesmo aqueles que o amavam, conseguia transpor. O legado de Dean Martin não é o de um hedonista que teve sorte. É o de um ilusionista mestre que entendeu que na América do pós-guerra a imagem era tudo. Ele deu ao público o que eles queriam. Um herói falho, acessível, que os fazia sentir que a vida não precisava ser levada tão a sério. Ele nos enganou a todos, e nós adoramos ser enganados. Toda vez que ele levantava aquele copo no palco, com aquele sorriso sonolento e aquele brilho malicioso nos olhos, ele não estava brindando ao álcool. Ele estava brindando ao segredo que só ele sabia. O copo estava cheio de nada, e era exatamente isso que o tornava tão pesado e tão importante. Era o vazio onde ele podia ser ele mesmo, escondido atrás do maior sorriso de Hollywood.